dia, crianças! Como vocês estão? É uma alegria estar aqui com vocês em mais um domingo, o domingo que é o dia do Senhor, o dia que a gente tem reservado para louvar a Deus, para estudar a palavra, não é mesmo? Hoje, na nossa história, nós vamos ouvir uma história contada pela tia Helena e nós também vamos participar do culto junto com o tio Zezinho. Mas antes da história e do culto, do louvor, nós vamos primeiro fazer uma oração. Para a gente fazer oração, todo mundo com as mãos juntas e os olhos fechados, combinado? Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pela oportunidade de aprender mais de Ti. Obrigado pela nossa saúde, porque o Senhor tem cuidado de nós. Abençoe os nossos amigos, aqueles que estão doentes. Abençoe a nossa família e todos da nossa igreja. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Na história de hoje, a tia Helena vai contar para vocês uma história que fala sobre um barco. Quem aí já andou de barco? Vocês gostam de andar de barco? Quando o mar ele tá bem calminho assim, a tia Helena gosta, a tia Pati gosta de andar de barco. Mas e quando o mar ele tá bem agitado, quando as ondas estão bravas, que o barco ele fica balançando, aí vocês gostam de andar de barco? A tia Pati fica com um pouquinho de medo. Na história que a tia Helena vai contar para vocês hoje, ela vai falar sobre um barco, sobre um mar bem grande e sobre alguns homens que estavam dentro de um barco assim. Esses homens que estavam no barco, que a tia Helena vai contar, são homens que vocês já ouviram falar deles nas outras histórias que a tia Helena contou para vocês nesses últimos dias. Antes da gente começar a ouvir a história que a tia Helena vai contar, nós vamos primeiro cantar uma musiquinha. Quem aí vai cantar uma música junto comigo? É uma música que fala justamente sobre um barquinho. Para cantar essa música, eu vou chamar o meu filho Guilherme para cantar junto com a gente e nós queremos ouvir todo mundo cantando bem alto junto com a gente, tá bom? Fala aí para as crianças, Gui. Oi, gente. Vamos lá? Vamos. Então vamos. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus meu barco guiar, ao céu poderei alcançar. Muito bom! Durante a semana, vocês cantem essa música junto com a mamãe e o papai, tá bom? Agora, antes da gente ouvir a palavra que a tia Helena vai trazer para nós, o Gui vai fazer uma oração, pedindo para Deus abençoar a nossa aula, para que a gente possa aprender um pouco mais sobre Deus, tá bom? Vamos lá, Gui? Todo mundo de olhos fechados e com as mãos juntas para falar com Deus, tá bom? Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, Senhor. Quero te pedir que o Senhor abençoe a tia Helena contando essa história para a gente aprender mais de ti, Senhor. E cada vez mais, Senhor. É isso, Senhor. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora todo mundo com a Bíblia na mão, tá bom? Pra gente ouvir a história que a tia Helena tem pra contar pra nós, tá certo? Oi, gente! Tudo bem? Vocês estão bem, né? Bem trancados ainda dentro de casa, né? A tia também. Mas logo, se Deus quiser, tudo vai passar. Não é? Eu quero saber uma coisa, hein? Quem assistiu a aula da semana passada? Quem? Você assistiu? Muito bem! Você não assistiu? Não tem importância. Fala pra mamãe que ainda dá tempo. Pede pra ela colocar lá e vocês assistem, porque foi muito legal. Foi muito legal. É sim, bem legal.
E hoje eu tô aqui para contar outra história legal. Vocês querem ouvir uma história bem legal? É uma história que está na Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente conta a história da Bíblia, ai, que felicidade que a gente fica, não é? E Deus também fica muito feliz quando a gente lê a Bíblia. É sim. Ele não fica triste, ele fica feliz. E ele deve estar feliz com a gente agora, porque agora nós estamos aqui para estudar mais uma história da Bíblia. Essa história aqui, ela tá lá no livro de Mateus, no capítulo 14, nos versos 22 a 32. Depois, vocês pedem para a mamãe pegar a Bíblia e ler para vocês. Se é que vocês já não leram, né? Que eu acho que a mamãe já recebeu isso daqui e já deve ter lido para vocês. Então, nessa parte da Bíblia aqui, tem uma história muito legal. É sobre quem? Jesus. Porque a Bíblia todinha fala da história de Jesus. Sim. E eu adoro ouvir as histórias de Jesus. Gente, desde que eu era pequenininho eu escuto a história de Jesus. E eu vou falar uma coisa para vocês, que vocês já sabem, mas onde Jesus estava, o que acontecia? Tinha aquele monte de gente. Aquele monte de gente que a gente costuma chamar de multidão, lembra? Aquele monte de gente, por exemplo, quando a gente vai na igreja, não tem um monte de gente? Era assim que ficava. Às vezes acho que ficava mais cheio de gente ainda. Por quê? Porque onde Jesus estava, todo mundo queria conversar com ele, queria aprender. Jesus era um professor. Ele ensinava como é que a gente tinha que andar, o que a gente podia fazer, o que a gente não podia fazer, as coisas que Deus gostava, as coisas que Deus não gostava. Jesus ensinava tudo isso pra gente. Então, ficava um monte de gente atrás dele. E além desse monte de gente, ficavam aqueles 12 homens que ele escolheu para andarem com ele, que era para ensinar para as pessoas também tudo que aprendesse com ele. Eram chamados de discípulos. Assim como nós, hoje, temos que ensinar para os outros, os discípulos também. Eu quero ser uma discípula de Jesus. Eu aqui estou dando a aula ensinando de Jesus porque eu sou uma discípula de Jesus. E você? Também? Né? Eu quero que vocês aprendam a ser. E Jesus estava lá na praia, um sol, mais um sol e aquela multidão de gente. Olha o sol quente e tudo. E Jesus falou para os discípulos assim: vocês vão entrar no barco e vão atravessar o mar da Galileia. Aí os discípulos, muito obedientes, eles obedeceram e foram. Todos eles foram para o barco. E Jesus despediu daquela multidão toda. Quando todo mundo foi embora, ele foi, todos os discípulos aqui num barco. Ai, que gente obediente, hein? Jesus mandou,
eles obedeceram. E Jesus foi e fez isso daqui, ó. O que é isso que Jesus está fazendo? Quem falou orando? Ah, acertou! Acertou! Vocês sabem, né? Porque a tia já ensinou que a gente tem que orar para conversar com o Papai do Céu. A gente tem que agradecer a nossa comida, a nossa cama, a nossa casa, a nossa família, a nossa saúde. A gente tem que pedir quando a gente está aflito com alguma coisa. E a gente fala com o Papai do Céu e ele ouve a gente. Por quê? Porque ele sabe de tudo, 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 tudo. E ele está sempre atento ao que a gente fala para ele. E Jesus foi. Então, Jesus foi para um lugar, diz a Bíblia, que era lá no monte. Era bem longe. E ele ficou lá, conversando com o Papai do Céu. Bem longe. E de lá de longe, ele podia ver que o barquinho dos discípulos ia ficando cada vez mais longe. Mais longe, mais longe, mais longe, mais longe. E o tempo foi passando, passando, o sol foi dormir, foi subindo e foi escurecendo. Quando o sol vai subir, quem é que aparece? A nossa amiga Lua. A Lua apareceu. A Lua apareceu e foi ficando escuro. Foi ficando escuro, escuro. E o barquinho foi indo, foi indo, foi indo. Vocês acham que Jesus estava enxergando o barco? Porque estava cada vez mais longe. Ah, vocês sabem, né? Que ele estava enxergando sim. Porque ele enxerga tudo. Da onde ele estiver, ele enxerga a gente. Ele sabe que nós estamos aqui contando uma história que está na Bíblia, para vocês aprenderem. Ele sabe tudo. De repente, gente, vocês já viram uma tempestade chegando? E aquela tempestade vai fazendo barulho? Nossa, que tempestade! Mas essa tempestade era diferente, era uma tempestade de vento. Gente, que vento! Olha o vento, ai meu... vocês já passaram por um vento assim? Que vocês vão andando na rua assim, o vento vai levando o cabelo da gente. Às vezes dá a impressão que a gente vai até cair e o vento vem, vem, vem. Ah, foi isso que aconteceu. Gente, vocês já imaginaram? Tudo escuro, a lua lá no céu e a nuvem escureceu. Tudo começou a ficar meio escuro e aquele vento que soprava, soprava, soprava. Aquele vento soprava e quando o vento sopra, o que acontece? O barco começou a balançar, balançar, balançar. E aí as ondas começaram a balançar mais ainda o barco. Gente, que medo de cair desse barco! Eles ficaram todos com muito medo. Mas eu, se tivesse nesse barco, com esse vento todo, o barco balançando do jeito que estava, eu também ia ficar com medo. Eu garanto que vocês também. Ficaram com medo, gente, mas quem estava de longe olhando para eles? Jesus. E Jesus saiu de lá do monte e eles achando que eles estavam sozinhos,
que eles estavam sem Jesus. Eu acho que eles pensaram isso, porque eles ficaram com tanto medo. De repente, gente, Jesus aparece lá. Mas eles estavam longe, balançando, eles não conseguiam enxergar. Olha como é que tá pequenininho. Muito pequenininho, eles não conseguiam. Aí eles viram que tinha uma coisa assim, eles não sabiam o que eram. Aí eles foram olhando, e Jesus começou a aparecer cada vez maior, cada vez maior. Quando eles viram assim, eles pensaram, deve ser um fantasma. Ah, gente, fantasma nem existe, né? Mas na hora do medo, eles pensaram, pode ser um fantasma. Que medo que eles passaram. E aquele vento que balançava. E de repente, eles pensaram, um fantasma. Só que aí foi chegando. Imagina andar sobre as águas. Só Jesus, né, gente? Só Jesus que anda sobre as águas. Porque ele é que fez tudo. Ele fez o céu, ele fez a terra, ele fez o mar. Então, ele que criou o mar. Por isso que ele consegue andar sobre o mar. Vocês já tentaram andar sobre uma água? A gente afunda, né, gente? Vai tentar andar ou sobre o mar, ou de uma piscina. Não consegue. Não é? E aí ele foi chegando perto do barco. Aí eles, é um fantasma. Aí Jesus falou assim, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. O que é não temais? Não tenha medo. Jesus falando, não precisa ter medo. Tem ânimo, gente, anima aí. Sou eu, tô aqui com vocês, não precisa ter medo. Nessa hora, esse aqui é o Pedro. O Pedro tava assim, falou assim, se é você mesmo, Jesus, que tá aí, me faz andar sobre as águas também. Ele queria testar, né? Se ele podia andar também. Aí Jesus falou, pode vir. E ele foi, gente. Ele foi. Foi olhando para Jesus. De repente, eu acho que ele olhou para o vento. O vento vinha tudo e ele, com aquele medo, ele balançava. E ele estava sem olhar para Jesus. Acho que ele olhou para o barco, olhou para cá e foi. Gente, ele foi afundando. Quando ele foi afundando, aí ele olhou para Jesus e falou assim, me ajuda, Jesus. Aí Jesus pegou, na hora, Jesus estendeu a mão para ele e levantou ele. Aí os dois foram andando até o barco, no meio daquele vento, um vento. Chegaram no barco. Quando chegaram no barco, Jesus pôs, acho que a mão, ou só falou, ou só pensou, porque ele fazia do jeito que ele queria. E o vento parou. Vocês acreditam que o vento parou só pela vontade de Jesus? Claro, foi ele que fez o vento, do mesmo jeito que ele fez o mar, que ele pode andar em cima, ele fez o vento, quando ele manda parar, parou. Ele pode tudo. E do mesmo jeito que Pedro ficou com medo, às vezes a gente fica com medo, não é? Eu fico. Aí quando eu fico com medo, eu aprendi que a gente tem que falar com Deus, porque Ele pode ajudar a gente. Às vezes, eu não sei que medo vocês têm. E não sei se vocês têm medo de alguma doença, do papai, da mamãe, da vovó. Eu não sei se vocês, às vezes, têm que mudar de escola, se vocês ficam com medo porque não conhecem ninguém. Eu
não sei que medo vocês podem ter, mas algum medo vocês têm. Quando vocês vão deitar e ficam no escuro para dormir, muita gente tem medo. Mas nessas horas que a gente tem que falar com Deus, a gente fala com Deus e Ele está sempre com a gente. Sim, Deus é poderoso para acalmar o nosso coração, assim como acalmou desses 12 discípulos nessa hora. Sim, Deus faz muita coisa. Ele não deixa a gente sozinho. Ele nos protege sempre. Sempre, sempre, sempre. Ele nos ajuda quando a gente está em perigo. Você viu que eles estavam aqui em perigo. Esse barco podia virar, mas não virou. Ele não deixou, ele protegeu. E sabe por que ele faz isso? Ele é Deus. Ele tudo pode. Tudo, tudo, tudo. Então, vamos confiar que Deus pode nos ajudar na hora das nossas tristezas, das nossas angústias, das nossas aflições. Não é? Olha, espero que vocês tenham gostado dessa história. Essa história é muito bonita. Ela mostra pra gente que a gente nunca tá sozinho e que Deus está sempre com a gente. E eu espero também que no próximo domingo a gente esteja junto mais uma vez, para a gente poder ouvir mais das histórias da Bíblia, que são histórias verdadeiras, que aconteceram mesmo. Essa aqui é uma história que aconteceu, a gente pode ter certeza, porque a Bíblia não mente. A Bíblia é a palavra de Deus verdadeira. Um grande beijo para vocês, que Deus abençoe, cuide de vocês, cuide da família de vocês, tá? E até domingo. Beijo! Olá, crianças! Que aula legal nós tivemos hoje. Primeiro, tia Paty nos ensinou mais uma música. E eu quero saber quem aprendeu a música. E também, tia Helena nos contou mais uma história da Bíblia. Uma história sobre os discípulos de Jesus. E na Bíblia, nós também encontramos o nosso versículo. Quem lembra do versículo que nós estamos aprendendo? É sobre servir. Semana passada, os nossos amigos da igreja nos ajudaram com o versículo. E essa semana, eles vão nos ajudar novamente. Vamos ouvir? Oi, amiga, vou aprender o versículo. Pois, próprio Filho do Homem não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Então, sua vida e resgate por muitos. Marcos 10, 45. Que legal! Eu acho que todo mundo já aprendeu o versículo que está na Bíblia. E agora vamos repetir todos juntos? Pois o próprio Filho do Homem não veio ao mundo para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 45. Muito bem, acho que todo mundo aprendeu. Agora nós vamos fazer duas atividades. Uma sobre a nossa história de hoje. Na história nós vimos que os discípulos estavam num barco. Então nós vamos pegar uma folha de papel e pedir para a mamãe dobrar no formato de barquinho. E nós vamos desenhar, pintar, podemos desenhar os discípulos e depois nós vamos colocar o barquinho na água e brincar com ele. Eu já fiz o meu barquinho aqui, ó. Ele já tá todo pintado e eu vou colocar ele na água e depois vou brincar com ele. A segunda tarefa tem a ver com uma coisa muito especial. É um presente. Sabe para quem? Para nossa mãe. Hoje é o Dia das Mães e nós vamos pegar outro papel, fazer um desenho bem bonito e dar à nossa mãe.
olha o que eu fiz aqui. Eu coloquei um coração e eu vou dar de presente à minha mãe com um abraço bem apertado e dizer que eu amo muito ela. E por fim, vamos orar e encerrar nossa aula. Como é que nós oramos? Fechamos o olho e juntamos as mãos. Vamos orar? Querido Deus, obrigada por mais um dia que aprendemos a Tua palavra. Obrigada porque o Senhor cuida da nossa família. E obrigada pela vida da nossa mamãe. Que o Senhor abençoe muito ela. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, a nossa aula termina aqui e eu espero vocês no próximo domingo. Combinado? Um beijo bem grande!